Eu quero saudar aqueles que estão procurando reviver algo de muito importante na igreja e que aconteceu durante o concílio, o Pacto das Catacumbas. Realmente aquilo marcou muito a igreja, porque foram muitos bispos que resolveram viver extremamente a pobreza e viver o compromisso com o povo. E aquilo continuou depois do concílio. Então nós louvamos, nós agradecemos a Deus que vocês estejam fazendo o possível para que estas coisas boas, bonitas e importantes do concílio tenham continuado. O Pacto das Catacumbas realmente marcou muito a igreja nesse sentido, de vários bispos terem assumido o compromisso de viver pobremente na sua residência, no seu vestuário, nas suas insígnias, e aquilo não era só coisa exterior, não. Marcou profundamente a vida dos nossos irmãos. Dom Helder foi quem exagerou. Deixou o Palácio dos Manguinhos, que era a residência dos bispos, foi morar quase que numa favela. Foi morar ali numa lugarzinho bem pobrezinho, sacristia de uma igreja. E ele não tinha mais cozinheira, ele não tinha secretário, ele mesmo que vinha abrir a porta, a comida vinha da casa de uma casa religiosa, a marmita dele. Então, não era possível viver mais pobremente e mais alegremente também, dando esse testemunho de que o Pacto das Catacumbas não foi uma coisa assim, feita assim de qualquer maneira, não. Foi algo profundo que marcou muito a igreja naquele período. Quando terminou o concílio, eu estava transferido da diocese de Araçuaí para a arquidiocese da Paraíba. O concílio marcou muito a gente em dois pontos. Primeiro, a maneira de viver do bispo. Antes nós éramos como que príncipes. Quando chegávamos num lugar, era aquela recepção toda, para nós era a casa melhor, das autoridades. O Vaticano II fez com que a gente mudasse completamente isso. Nas nossas visitas pastorais, nós íamos sem nenhuma festa, chegava lá, a gente queria que o vigário preparasse para nós um lugar bem simples, onde a gente pudesse pernoitar. E durante o dia nós acolhíamos as pessoas da melhor maneira possível. Com os padres, a coisa foi bastante diferente. Antes do concílio, a gente podia dar ordem aos padres. O concílio mostrou que os padres são realmente nossos irmãos, nossos colaboradores, então a gente tinha que entrar em diálogo com eles. Não podíamos mais simplesmente dar ordens, mas entrar em diálogo para que as decisões fossem decisões feitas, tomadas em comum. Não é o bispo que mandou, mas é porque nós padres sentimos a necessidade daquilo. Então o bispo nos convidou para fazer, a gente então isso marcou demais o clero. A maneira de a gente se vestir, a maneira de a gente morar, a simplicidade das nossas casas e a maneira de nós nos comunicarmos também. Foi aí, após o concílio, que veio aquela missa da Quinta-feira Santa, a missa da unidade. Então, tem a missa da Santa Ceia, que é celebrada em todas as igrejas à tarde. De manhã, nas catedrais, tem a missa da unidade, em que bispo e o seu clero vão renovar o seu compromisso de unidade, viver verdadeiramente como irmãos. Aí então se faz a consagração dos santos óleos, que é depois levado pelos padres para a administração de vários sacramentos. Mas são sinais que mostram como é que a igreja mudou. Não é que alguma autoridade que vai dando ordens, mas é um irmão mais velho que recebeu a incumbência de caminhar com os outros, ajudando os outros verdadeiramente na sua caminhada como irmãos que nós somos. Olha, o Pacto das Catacumbas atingiu todo mundo. Nesse sentido que todos nós compreendemos que para viver o concílio, nós tínhamos que mudar nosso estilo de vida. Isso então já favoreceu demais. Ao invés de a gente ter um carro de luxo, um carro bastante simples. Quando íamos para a visita pastoral, a gente queria ficar na casa do povo, uma casa que pudesse oferecer um quarto para a gente, sem nada de extraordinário. Fomos fazer a visita numa cidade da Paraíba chamada Pilar, bem perto de João Pessoa. Ficamos hospedados na casa de uma professora. Ela morava com o pai dela, já idoso. Então me mostraram o quarto, entrei, me preparei, fui tomar banho, voltei e fui para a igreja para fazer a abertura da visita. Quando eu voltei, tinha 2 camas no meu quarto. Eu chamei aquela senhora e perguntei, olha, chegou algum padre aí, alguma pessoa que vocês colocaram lá? Ela disse, não, chegou aqui um senhor que não tinha onde dormir, não é?
estava de viagem, então seu quarto é muito grande, a gente colocou mais uma cama lá para ele. Era impossível a gente pensar em Santos do Concílio. Não só porque o bispo ficava no melhor quarto, no melhor lugar, mas também porque ficava sozinho. Não se podia pensar que ele tivesse alguém com ele. Aquilo para mim foi uma lição muito grande de concílio, de sentir que pobreza não é algo que a gente fala não. Pobreza é isso, é a gente aceitar a vida do povo e viver na medida do possível de acordo com aquilo que a gente tem no momento. Olha, a despedida de vocês seria que o trabalho de vocês pudesse recuperar muita coisa do Vaticano II. Hoje, passados 50 anos, parece que a gente se esqueceu de várias coisas. Por exemplo, muitos dos nossos irmãos bispos voltaram a morar em palácios. Muitos dos nossos padres fazem questão de estar com a batina, bem arrumados, e de ir para a sociedade. São cantores, são pessoas que se apresentam. Ora, o Vaticano II deixou para nós uma lição de pobreza muito grande. Nós vivemos como povo, ter aquilo que o povo tem. Se eu estou numa paróquia que é cortada por estradas e tem ônibus para todo lugar, por que eu vou precisar de carro? Se eu estou numa casa onde tem o suficiente para viver, por que eu vou precisar de ar refrigerado no meu quarto, no meu aposento? Então, estas coisas que são boas, são vantajosas, mas que não são necessárias para a saúde, o Vaticano II deixou para nós essa lição. Vivermos simplesmente, vivermos como o povo de Deus pode viver. Isso, se a gente conseguir que retorne, será com certeza não só um progresso para a igreja, mas um testemunho evangelizador. Mostrar ao mundo que a gente pode viver feliz sem muita coisa. Pode viver feliz mesmo na pobreza do povo. Não é na miséria não, mas na pobreza do povo, quando a gente tem o necessário para viver. Então, que vocês que estão ligados a essa questão tão importante do Pacto das Catacumbas possam, na vida de vocês, no testemunho de vocês, ser também testemunhas disso para toda a igreja. Muito obrigado.